Olá, estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Você tem alguma dúvida ou questionamento? Lembre-se e anote aí, você pode mandar para o WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, pode mandar por e-mail consumidoremPauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos tratando um tema no segmento do direito muito importante para a grande massa dos nossos telespectadores, com certeza. Estamos recebendo aqui o Dr. Marcelo Armigliato, que vai responder questões ligadas ao direito do trabalho. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo. Olá, Ju, tudo bem? Tudo certo? Me permita também fazer uma saudação especial aos nossos telespectadores aí que nos acompanham pela telinha da TVE, também aqueles que nos acompanham pela página da TVE no YouTube, quase 85 mil inscritos. E às vezes perdeu uma pergunta ou quer compartilhar a informação, vai lá no YouTube da TVE e faz o compartilhamento. Também deixar um abraço à nossa equipe técnica e à nossa querida produção, dizendo que é um prazer enorme estar de volta aqui. Muito bem. Doutor Marcelo, a primeira pergunta da nossa telespectadora Mariana. Estou com um problema de doença na família. Os meus pais não estão bem e eu sou responsável por eles. Existe a possibilidade de eu tirar uma licença para cuidar deles? Olha, Mariana, em primeiro lugar, nossa solidariedade aí com a situação dos seus pais, né? Quem enfrenta isso sabe como é difícil, mas na questão do trabalhador seletista, empregado seletista regido pela CLT, não há nenhuma licença especificamente destinada para essa situação, para cuidados de familiares que estejam com a saúde comprometida. Existe, eu sei que existe um projeto já de lei, projeto 3348, lá de 2012, que está prevendo a inclusão dessa licença saúde para tratamento de familiares. Diferentemente ocorre com os servidores, né? Os servidores da União, por exemplo, tem a Lei 8.112 de 90, que prevê lá no artigo 83 que é possível, assim, a concessão de uma licença remunerada de 60 dias ou uma licença não remunerada de 90 dias, justamente para possibilitar ao servidor o tratamento, a ajuda, o auxílio no tratamento da saúde de seu ente, de seu familiar. Mas no ramo do direito privado, de empresas privadas, ainda não há essa possibilidade. Existem algumas decisões do Tribunal Superior do Trabalho que estendem dos servidores públicos esse direito também para os empregados públicos. Então, aquele pessoal que trabalha, vamos supor, na IPTC aqui em Porto Alegre, é um empregado público. Por extensão, o TST, porque o empregado público da CLT, da IPTC, é seletista. Então, por extensão, existem algumas decisões do TST justamente concedendo essa licença também para empregados públicos, mas não há registro algum de concessão dessas licenças para aqueles trabalhadores seletistas, digamos assim, comuns. Então, também me parece, Gil, que não seria, de certo ponto, até justo com o empregador também, né? Essa concessão dessa licença remunerada por 60 dias, né? Uma licença remunerada para o empregador, 60 dias para o empregado. Me parece que o mais justo nessa situação seria uma abordagem pelo próprio sistema previdenciário, é que o INSS, então, concedesse um benefício para essas pessoas que estão numa situação assim. Mas, objetivamente, na prática, até hoje, seletista não tem essa licença para tratamento de saúde de algum familiar. Tá certo. O senhor Ernesto, ele tem uma dúvida, doutor Marcelo. Ele diz, ele está de atestado médico no trabalho e gostaria de saber se isso impede
que, por exemplo, ele vá à faculdade ou vá fazer qualquer outro tipo de atividade com a família? Vamos lá. Senhor Ernesto, o atestado médico, ele é apresentado para a empresa. E, normalmente, o que está dito nesse atestado médico? O médico atesta a incapacidade laboral, a incapacidade para o trabalho, a incapacidade para o exercício daquelas funções que lhe são exigidas no contrato de trabalho. Então, a interpretação que se dá é uma interpretação restritiva. Se o atestado está dizendo que ele está incapaz para o trabalho, ele está incapaz para o trabalho. Eu não posso supor que ele não esteja capaz para outros atos da vida particular dele. O fato de ele estar incapaz para o trabalho não o impediria, portanto, de ir no supermercado, de ir na farmácia e até mesmo numa faculdade. Agora, o que a gente tem que ter cuidado é o seguinte, essa é a regra geral. Agora, se eu apresento na empresa um atestado que diga o seguinte, olha, atesto por 10 dias a incapacidade e recomendo repouso completo para aquele trabalhador, né? Um pós-cirúrgico, por exemplo. E aí esse trabalhador que apresentou um atestado, um repouso absoluto e completo, aparece postando fotos nas férias no Beto Carreiro, numa montanha-russa no Beto Carreiro. Então é evidente que essa circunstância poderá sim trazer problemas para o contrato de trabalho. Como regra geral, não. Como regra geral, não apresenta nenhum tipo de problema. Eu poderia ir numa farmácia, poderia ir no supermercado e poderia ir até na faculdade, a menos que no atestado médico conste expressamente a indicação de repouso absoluto. O próximo questionamento da senhora Cristiane, inclusive ela usa uma expressão que eu lhe confesso, imagino, né, confesso de minha parte, imagino que também não seja de domínio, né, de grande parte dos nossos telespectadores, tá? Portanto, vamos à questão da senhora Cristiane. Minha avó faleceu e fui ao velório e enterro dela. Aqui vem a expressão que ela usa, né? Utilizei a licença nojo. Qual não foi a minha surpresa ao voltar e ser demitida? A justificativa é que faltei 2 dias. Como é possível isso se apresentei o atestado de óbito e tudo? Eles poderiam ter me demitido, doutor Marcelo? Não poderiam ter despedido por essa circunstância. Licença nojo está prevista lá no artigo 473.1 da CLT. O artigo fala mais ou menos o seguinte, está dispensado do comparecimento ao trabalho sem prejuízo do salário aquele trabalhador por até 2 dias que tiver o falecimento do cônjuge, do ascendente, do descendente e do irmão. Veja que a lei usa a palavra ascendente e descendente. Ela não usou pai e não usou filho. Então, essa lei está dizendo o seguinte, todo e qualquer ascendente ou todo e qualquer descendente. Então, se ela, no caso dela, ela foi no enterro da avó dela. Poderia ser a mãe, poderia ser a avó, a bisavó, enfim, qualquer ascendente ou qualquer descendente lhe garantirá o direito a essa licença prevista no 473.1 da CLT. E me parece que o empregador agiu mal nessa circunstância, porque ela já teve um prejuízo emocional de ter perdido um ente querido e aí se apresenta na empresa com esse atestado, com a certidão de óbito e é despedida. Então, está incorreta essa despedida, você poderia sim ingressar com uma ação buscando a nulidade dessa dispensa e até mesmo uma indenização por danos morais. Aí, dentro dessa colocação inicial que eu fiz, doutor Marcelo, essa expressão, ela tem origem aonde? Desculpe a minha eventual ignorância, ou talvez, né, de algum dos nossos telespectadores. A licença nojo, ela tem onde é o DNA dela? É justamente no falecimento de um ente querido, uma pessoa muito próxima, né? Nós temos licença pelo casamento, e aí é uma licença boa, né? Mas nós temos uma licença nojo, justamente prevista lá no primeiro inciso do artigo 473, que se refere justamente à pior situação que uma pessoa pode enfrentar, que é o falecimento
de algum ente querido. É por isso que a lei não fala em licença nojo, tá? Isso é uma criação, não está lá no artigo 473, licença nojo, mas isso foi uma criação dada, foi um apelido, digamos assim, para algo tão ruim que acaba acontecendo e inevitável, de maneira inevitável. Tá certo. O próximo telespectador que enviou pergunta foi o senhor Pedro, tá? Estou aposentado e, por necessidade, voltei a trabalhar há 2 anos em uma grande loja. Ele tem 67 anos, doutor Marcelo, e diz que tem muita disposição, mas eles querem me demitir para contratar alguém mais jovem. Eles podem fazer isso? Vamos lá. O empregador, ele tem a seu favor o direito, o poder diretivo e o direito de despedir sem justa causa e a qualquer momento quem ele quiser. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa de consultoria e eu estou imaginando que a inteligência artificial vai acabar com o meu negócio, daqui a uns 3 anos eu não vou mais ter clientes, então eu já chego no meu escritório, vou te despedir hoje. Posso fazer isso. Agora, o empregador, ele não pode cometer atos de discriminação. E existe a Lei 9.029 de 95, que fala já lá no artigo 1º, que é vedado todo e qualquer tipo de discriminação, seja na contratação, seja no meio do contrato de trabalho e seja no final do contrato de trabalho. E que discriminação é essa? Discriminação por cor, discriminação por raça e discriminação por idade. Então, nessa situação da pergunta, se ficar comprovado que ele foi despedido em função da idade, nós teríamos um preconceito contra uma pessoa idosa. E isso a legislação veda, a legislação trabalhista, especificamente essa Lei 9.029 de 95. E aí ele teria à sua disposição, caso comprovada essa situação discriminatória, o ingresso de uma ação pedindo a sua reintegração ao emprego com o pagamento de salários em dobro no período e a consequente também indenização por danos morais. Nós vamos, doutor Marcelo, por um breve intervalo e só reforçando o que o senhor muito bem lembrou aos nossos telespectadores, caso você não tenha agenda durante o horário que o programa vai ao ar, confira lá depois no YouTube o programa com as respostas do doutor Marcelo. Nós já voltamos tratando do direito do trabalho. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, hoje tratando do direito do trabalho, recebendo aqui no estúdio da TVE o Dr. Marcelo Armigliato. A próxima pergunta, Dr. Marcelo, é do Regis. E ele coloca o seguinte: o que significa quando uma ação trabalhista está em trânsito em julgado? Que outras etapas ainda falta para ele ter os seus direitos garantidos? Vamos lá, seu Regis. O processo ele tem 3 fases. A primeira fase nós chamamos de fase de conhecimento. A segunda fase é a fase de liquidação e a terceira fase é a fase de execução. A fase de conhecimento, como o próprio nome diz, é a fase para que as partes levem até o juiz as suas provas, para que o juiz conheça das provas e diga quem tem direito, para que o juiz conheça qual daquelas 2 partes tem determinado direito. Essa fase de conhecimento, ela inicia lá com a ação ajuizada, ela passa pela sentença e passa pelos recursos aqui para o Tribunal Regional e depois para Brasília. Ao final dessa primeira fase de conhecimento, há o que nós chamamos de trânsito em julgado. Trânsito em julgado é, portanto, aquela condição do processo em que não haja mais nenhum recurso possível de ser manejado, ser interposto, certo? Aí o processo termina, a fase de conhecimento termina e aí o juiz já sabe quem tem direito ao quê. E aí nós entramos na segunda etapa do processo, que é a liquidação. Nós vamos transformar aqueles direitos que você obteve em números, em valores. E aí nós temos a fase de liquidação, portanto faltaria, após o trânsito julgado, a fase de liquidação
e depois de liquidado o processo, nós entramos naquela fase de cobrança, na fase de execução, onde você vai atrás do patrimônio da empresa para satisfazer os seus direitos trabalhistas. Estamos hoje, então, tratando do direito do trabalho com o Dr. Marcelo. A próxima pergunta é do Sr. Pex, e antes de fazê-la, eu renovo aqui o lembrete. Você, telespectador, se tiver alguma dúvida ou questionamento, é muito fácil, 2 canais extremamente rápidos e práticos para uso, né? Um é o WhatsApp, através do 51985946773, ou, se preferir, pelo e-mail aqui da TVE, que é consumidorempauta@tve.com.br. Portanto, a pergunta do Sr. Péricles é: faz 2 anos que trabalho em uma empresa e ainda não consegui tirar férias. As minhas solicitações nunca são atendidas. Eles podem fazer isso? E o que eu devo fazer? Vamos lá. O período, quem escolhe o período da concessão das férias é o empregador. Então, vamos imaginar que o empregador chegue para você e diga o seguinte: olha, eu vou te dar férias em setembro, que é o período mais chuvoso aqui de Porto Alegre, e eu sempre me recordo disso porque nós temos aqui em Porto Alegre o acampamento Farroupilha, e o pessoal que acampa lá, normalmente aquilo lá está sempre alagado, né? Infelizmente. Mas o empregador poderia, vou te dar férias em setembro, período mais chuvoso. Poderia? Em princípio, sim, desde que não seja por uma punição. Então, quem escolhe o período de férias é a empresa, é o empregador. Agora, como é que funciona esse período de férias? Existe o primeiro ano, que é o período aquisitivo, e depois desse primeiro ano, a empresa poderá escolher, no próximo ano, que nós chamamos de período concessivo, aquela melhor data para o empregador. No caso da pergunta, me parece que a empresa não concedeu as férias naquele período concessivo, durante o segundo ano que deveria conceder. E quando nós falamos de férias, nós estamos falando de descanso, nós estamos falando de descanso físico e de descanso mental, nós estamos falando em redução de acidentes de trabalho também pelas férias. Então, nós estamos falando de um direito fundamental do trabalhador, de modo que a sua não concessão vai trazer inúmeros prejuízos ao contrato de trabalho, ao empregado, ao contrato de trabalho e à própria sociedade. Então, nessa circunstância, o recomendável ao trabalhador é que ele faça uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. Nós temos um canal de busca, vá pelo Google, coloque lá MPTRS. Pode fazer uma denúncia anônima, inclusive. O Ministério Público vai chamar essa empresa, vai pedir a documentação e vai verificar lá, por que vocês não estão concedendo férias no período concessivo? E provavelmente vai ter um termo de ajustamento de conduta dessa empresa e possivelmente aplicação de multas, né? Por quê? Porque o período de férias diz respeito a normas de higiene, saúde e segurança do trabalhador. A próxima pergunta, doutor Marcelo, também está conectada ao tema das férias, tá? A senhora Ana coloca o seguinte: vou pedir as minhas férias daqui a 1 mês. Pretendo vender 10 dias. Vou receber 1/3 de férias em cima dos 30 dias ou sobre os 20 dias que gozarei de férias? Bom, vamos lá, Ana. Primeiro, esclarecimento. Essa venda de férias é um direito do trabalhador. Não pode, portanto, ser imposto pelo empregador que o empregado venda suas férias. Deve partir do trabalhador essa venda e, obrigatoriamente, uma vez feito esse pedido, obrigatoriamente a empresa deverá pagar. Nós chamamos de abono pecuniário. Só tem um detalhezinho aí. Esse exercício dessa faculdade, o exercício desse direito por parte do trabalhador, ele deve ser feito até 15 dias antes do encerramento do período aquisitivo. Então, se até 15 dias antes do encerramento do período aquisitivo você fez esse pedido, tudo ok, a empresa terá que lhe pagar esses 10 dias de férias, o 1/3 de férias. E, entrando na pergunta, 1/3
esse adicional de 1/3, que nós chamamos de terço constitucional das férias, ele é devido tanto para esses 10 dias que você vendeu, como para os 20 dias que você vai gozar. Portanto, se você vendeu 10 dias, você deverá receber os 10 dias mais 1/3 sobre esses 10 dias. E quando você for gozar as férias, vai receber os 20 dias que restaram, mais 1/3 sobre os 20 dias. 1/3 é sobre todo o período de férias. Dr. Marcelo Armigliato, tratando hoje aqui no Consumidor em Pauta, na TVE, do direito do trabalho. O próximo questionamento do Sr. Clóvis, ele faz um relato e pede uma orientação, Dr. Marcelo. O Sr. Clóvis diz o seguinte: sempre fiz hora extra e nunca reclamei. Um dia fiquei doente e me afastei do trabalho por um mês. Perdão, por 3 dias. Desculpa, por 3 dias. Na volta fui chamado no RH e me dispensaram. Disseram que precisavam de alguém que estivesse 100%. Me senti injustiçado, pois sempre cumpri além das minhas obrigações. E aí, a orientação que ele pede é: o que eu posso fazer? Pois então, essa é uma clara situação que a gente vê muitas vezes aí, uma triste realidade, porque, segundo o relato da pergunta, ele sempre foi um trabalhador que vestiu a camiseta da empresa, que trabalhou em horas extras, e aí no primeiro atestado de 2 ou 3 dias, a empresa, logo no seu retorno, acaba lhe afastando, lhe aplica uma dispensa sem justa causa. Como eu já disse anteriormente, o empregador até pode despedir a qualquer momento sem um justo motivo. Agora, sempre que houver indícios de que essa despedida possa ter um caráter discriminatório, ela é vedada pelo direito. Em que sentido? Bom, se esse nosso telespectador comprovar que ele foi despedido porque apresentou um atestado médico, estamos diante de uma irregularidade. Porque pode a empresa ter imaginado o seguinte: olha, ele apresentou o primeiro atestado médico, mas ele está mal de saúde, ele vai começar a apresentar uma sequência de atestados médicos e eu não quero um trabalhador com quem eu não possa contar. Se o pensamento da empresa for esse, se ficar comprovado isso no processo, ele terá direito à reintegração no processo, buscar a sua reintegração via ação judicial, inclusive pedindo danos morais. Por quê? Porque aquela leizinha, Lei 9.029 de 95, fala isso. Eu não posso discriminar alguém que esteja com algum problema de saúde. Se esse cidadão futuramente apresentar um problema de saúde, ele deverá ser encaminhado para o órgão previdenciário e não ser despedido sem justa causa. A próxima questão também é uma solicitação, é uma questão solicitando uma orientação, Dr. Marcelo. A Cléo diz o seguinte: comecei a assumir mais responsabilidades no meu trabalho, porque me disseram que eu seria promovida. Já faz 2 anos que estou vivendo essa situação e a dita promoção ainda não chegou, como também não houve aumento de salário. Apenas estou com mais tarefas e muitas cobranças. O que devo fazer? Bom, nós temos, não é nem na CLT, no artigo 884 do Código Civil, ele proíbe o enriquecimento sem causa. E o que eu quero dizer com isso? Ora, se eu contrato uma pessoa para fazer A, pagando o salário X, e depois de um período agrego uma atividade B, sem remunerar nada a mais por isso, e se essa atividade B exigir do trabalhador uma responsabilidade maior e que seja, inclusive, incompatível com a sua condição pessoal, ela poderá buscar um acúmulo de funções. Por quê? Porque, caso contrário, o empregador estaria se beneficiando sem aquele enriquecimento sem causa, previsto lá no artigo 884 do Código Civil. A todo trabalho, a toda atividade adicionada, não sendo ela compatível com a condição pessoal, e o segredo está aí, nessa compatibilidade com a condição pessoal, deverá haver um acúmulo de funções. Se a atividade for compatível, aí não precisa haver um acúmulo de funções. O que eu posso orientar para ela? Eu tive uma professora uma vez que me disse o seguinte, que o trabalhador ele não tem direito algum durante o contrato de trabalho, porque se ele for exercer o direito, ele pode ser despedido, um trabalhador que não tem mais estabilidade. Então,
a situação dela é complicada, mas ela deve conversar com o empregador para tentar mostrar ao empregador que ela teve um acréscimo de responsabilidades no seu contrato de trabalho, e que, portanto, ela é merecedora de um plus salarial. Se isso não funcionar, infelizmente, só via ação judicial, via processo. Recebemos hoje aqui no Consumidor em Pauta o Dr. Marcelo Armigliato, respondendo dúvidas e questionamentos sobre direito do trabalho. Aguardamos você, telespectador, e o prestígio da sua audiência no próximo Consumidor em Pauta. Até lá!